Bom dia, muito bom, muito bom, muito bom. Pois é, minha gente, o que nós estamos vendo e vivendo hoje é em meio à patifaria e à patuscada. Apenas e tão somente em meio a pessoas que não têm o menor critério ético e moral. Nós estamos vendo coisas que, se me contassem há muito tempo atrás, qualquer um, ou se contasse a qualquer um duvidaria de que isso fosse verdade. Mas, infelizmente, não é mentira, é verdade e a gente vai ter que conviver com isso, né? Infelizmente, essas são as coisas. Diz lá no livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 5: Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois é, essa é a patifaria que nós estamos vivendo em nossos dias. Nós estamos vendo aqueles que são pagos através do nosso suado dinheirinho, porque recebem os seus salários dos impostos e estão lutando contra nós mesmos. Ainda ontem eu ouvi alguma coisa, eu não tenho certeza porque não entrei, mas eu não duvido, porque infelizmente aquela turma pensa dessa forma. Mas eu vi que o STF teria votado e teria quebrado uma medida por 11 votos a 0, onde permite que a ideologia de gênero volte às escolas. Puxa vida, ideologia de gênero voltando às escolas. Meu Deus do céu! São homens e mulheres já com uma certa idade ali. O mais novo ali, que é o Zé Rolha, é aquele tal Dias Toffoli. O segundo mais novo, se não me engano, seria aquele tal Alexandre de Moraes. O resto é tudo vovô e vovó. E se não são vovô e vovó, foi porque, graças a Deus, o Senhor não lhes deu a oportunidade de vir a ser vovô e vovó. Mas, pela idade, poderiam muito bem sê-lo. Afinal de contas, têm idade para tal. Muito bem, aqueles foram exatamente os que votaram favoráveis à ideologia de gênero. Essa ideologia de gênero, minha gente, sabe, ela tira a identidade principal da criança, que é a de saber o que ela é. Todos nós, um dia em nossa vida, nos perguntamos quem eu sou, né? O que eu estou fazendo aqui? Né? Aquela coisa, puxa vida, você sempre, um ou outro, todos nós sempre tivemos um ou outro amigo mais chegado do que irmão, aquele amigo que, puxa vida, se deixassem, a gente até moraria na casa dele ou dela, não importa. E era um amigo tão íntimo, tão querido, tão dado, que a gente chegava a confundir aquela amizade com um grande amor. Era como se aquele amigo pudesse vir a suprir a falta que a gente pudesse vir a ter do outro, do sexo oposto. Mas é claro que não. Aquilo era um amigo, não deixou de ser um amigo. E como tal, ele cumpriu sua tarefa. Foi ele que sentou conosco por inúmeras vezes e nos ouviu. Foi ele quem nos orientou muitas vezes, até mesmo a fazer coisas erradas. Por que não? Amigos são assim. Ora nos induz a fazer coisas boas, ora nos induz a fazer coisas erradas. Mas amigos são amigos, muitas vezes mais do que irmãos. E feliz aquele que os tem, porque quem tem um amigo tem o mundo. Bom, essas crianças, em função do STF, já vinham tendo e voltarão a tê-lo aquele ataque contra a sua identidade. Por quê? Porque quando ele nasceu, por ele ter uma pistolinha, ele passou a ser considerado menino. E a menina, por não ter a pistolinha, passa a ser considerada menina. Uma coisa natural da anatomia. Mas aquilo não quer dizer aquilo que a pessoa sente por dentro. Bom,
Em primeiro lugar, nós devemos deixar que cresça com a sua identidade. Mais tarde, esse menino ou essa menina poderá optar pelos caminhos nos quais vai querer andar, mas sabendo que, por ser menino, se chamará Lúcio, Flávio, Mário, Joaquim, Pedro, Antônio, e aquela, se for menina, poderá se chamar Maria, Joana, Rosa, enfim, tantos outros nomes. Existem até os nomes que são unissex, por exemplo, uma menina pode se chamar Eli, assim como eu, que sou menino, posso me chamar Eli. No início, quando eu era pequeno, me chamava Eli, claro que tive problemas muito sérios, porque Eli é um nome mais feminino. Depois eu aprendi que não é bem assim. Mas que bom, que glória, né? Agora, estão tirando então essa identidade das crianças. E essas crianças que crescerão sem essa identidade, naturalmente sofrerão. Essas crianças vão ter problemas muito sérios. Por que terão problemas muito sérios? Porque, infelizmente, elas não terão a base que lhes dá a sustentação do quem sou eu. Então ela poderá, como muitos dizem, ela poderá até não ter nome. Por quê? Porque ela vai decidir qual é o seu nome. Então aquele que nasceu Mário poderá vir a decidir ser Jéssica, e aquela que nasceu Jéssica poderá decidir ser Mário. Muito bem, isso tudo é apenas para mostrar o quanto nós estamos nas mãos de pessoas inescrupulosas, de pessoas sem caráter, de pessoas totalmente destruídas, moral e eticamente falando. É claro que o objetivo deste áudio não é falar de política, de jeito nenhum. É apenas mostrar o quanto esses canalhas estão destruindo a nossa família, a nossa estrutura dos nossos códigos e conceitos judaico-cristãos. Somente isso, nada mais do que isso. Eu não estou com interesse aqui em dizer que fulano presta e ciclano não presta, não é isso. Agora, é lógico, a pessoa que está votando uma medida como essa, especialmente, entre outras, existem muitas outras que eu não preciso entrar aqui. Se você fizer um exame rápido político, você já vai ver. Por exemplo, a carteira de estudante que passaria a ser gratuita. Por quê? Especialmente porque a carteira de estudante, normalmente, ela é mais utilizada pelas crianças e jovens. Quem as paga são seus pais. Ora, se ela fosse gratuita, muitos pais agradeceriam. Por quê? Porque quem paga as carteiras de estudantes são os pais, não são as crianças e os jovens. Ah, mas ele trabalha. Sim, trabalha, mas o dinheirinho dele, puxa vida, muitas vezes não dá para nada. Às vezes aquele dinheirinho, inclusive, é para ajudar no sustento familiar. Consequentemente, está sendo tirado o dinheiro da estrutura familiar para a carteira de estudante. Carteira essa que foi ofertada gratuitamente à população jovem. Não só os jovens, foi ofertada a todos os estudantes. Ou seja, eu, como velho, também poderia ir lá e tirar uma carteira de estudante gratuitamente, não teria problema nenhum desde que eu estivesse estudando. Mas tudo bem. Além disso, teve aquela folia eu acho que é IPVA, aquele imposto que se paga por quem tem carro. O presidente chegou a zerar o valor daquilo. Muito bem. Por uma questão de briga política, foram lá e fizeram voltar ao valor original. A quem interessa esse tipo de coisa e por quê? Afinal de contas, trata-se de uma briga política. Nem todos que têm carro têm a condição financeira adequada a pagar aquele imposto. Esse tal IPVA, ou seja lá qual seja esse imposto. Então, quer dizer, você veja, observe que essa é a coisa feita por pessoas sem moral, sem caráter e totalmente voltados para a destruição do ser, para a tua destruição, para a minha destruição, para destruir tudo aquilo que poderia um dia, quem sabe, vir a ser bom, porque vivemos entre irmãos. Porque um poderia aquentar o outro. Afinal de contas, é assim que diz a palavra do Senhor. Mas
Isso é o que menos interessa para eles. O que interessa para eles é não atender ao chamado do Senhor. O que interessa para eles são suas festas, são suas pouca vergonha. O que interessa para eles são maletas circulando com altas quantias em dinheiro. Isso interessa para eles. Interessa a eles ter jovens voltados às drogas, ao alcoolismo, à prostituição, mas nunca trabalhando, nunca se instruindo, até porque se você se instrui, você chegaria à mesma conclusão que estou chegando. Esses que estão hoje fazendo o papel de estadistas não passam de canalhas, de pessoas inescrupulosas. Mas eu tenho a dizer para você minha irmã, para você meu irmão, que a palavra de Deus ainda está conosco e que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos. Ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações. Virão e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Olha que maravilhosa. Palavra que está lá no livro de Ageu, capítulo 2, versículos 1 a 9. Basta o quê? Basta que nós repreendamos a nossa própria infidelidade e a infidelidade de nosso povo. Basta que nós tenhamos a atenção voltada ao Senhor nosso Deus. Basta que nós voltemos a reedificar o nosso coração, porque ele é templo do Espírito Santo do Senhor. Basta que nós nos voltemos aos valores primários do que seja ser humano. Nós não precisamos ser mais nada do que ser humanos. Ser humanos, aquele humano que olha pelo seu próximo, que vela pelo seu próximo, que vela pelos valores primários ditos pelo santo, pelo que é santo, pelo Senhor, pelo Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E nós saberemos que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós voltaremos a ter os nossos valores cuidados por nós e por aqueles que estão incumbidos de cuidá-los. Olha só que maravilha! Não sou eu que estou falando. Isso é a palavra de Deus que nos diz. Nós poderemos voltar a trabalhar, teremos novamente nossos filhos, e nossos filhos sabendo quem são. Se amanhã ou depois eles resolvem, justamente porque têm o livre-arbítrio, ter uma outra identidade de gênero que não seja aquela com a qual nasceu, cada um pagará por si. Cada um responderá por si perante o Senhor, que é Deus,
Todo-Poderoso, que é aquele que fez os céus e a terra, aquele que fez a mim e, consequentemente, tem que ter feito a você. Não é possível que eu tenha sido feito por Deus e que você tenha brotado do nada como geração espontânea. Porque isso, na minha opinião, não existe. Agora, se alguém imagina que um ser humano possa vir a ser uma geração espontânea, sinta-se à vontade, neto daquilo que gera uma geração espontânea. Né? Eu não posso reclamar que você queira ser neto, sei lá do quê. O que gera a geração espontânea, todo mundo sabe. São fezes. Mas tudo bem, não tenho absolutamente nada contra. Né? Eu, particularmente, prefiro ser chamado filho do Deus Altíssimo, servo do Deus Altíssimo. Então, é isso que nós temos que voltar a pensar. E é por esse motivo que nós temos que estar sempre conversando com nossos filhos. Que Deus te abençoe, proteja, guarde, liberte e restaure. Em nome de Jesus. Beijos. Bye.